Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 31 de julho, último dia do mês, rolagem para o nosso dólar, tá? E nós tivemos também, né, a taxa de juros que elas se mantiveram, né, galera? Então, taxa de juros dos Estados Unidos se manteve e a do Brasil, que eu dei o palpite errado, né, se manteve também, tá? Se manteve, inclusive o mini índice ele deu um spike maior por causa das tarifas, né, ali dos Estados Unidos, mas alguns produtos não foram inclusos, então isso deu um ar de alívio, né, para nossa economia de forma geral, tá? Então bora lá, né? Dólar, galera. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do dólar, tá? Dessa rolagem, qual é o processo e como funciona, né? Então a gente vê aqui que deixa eu começar aqui pelo DXY, né? Que o DXY hoje ele tava ele amanheceu, né? Numa leve baixa, tá, pessoal? Uma leve baixa, né? Então umas 9 horas ele tava aqui meio flat, meio que na baixa. Mas durante a madrugada, olha só, ele teve um pequeno gap de baixa que ele está tentando chegar ao 100, né? Inclusive aqui ao 100, né? Ele parou no meio do caminho, que é 99.500, né, galera? Então ele parou aqui, eu achei que ele ia trazer essa liquidez da madrugada para cá, mas não conseguiu, né? E saiu também alguns drivers de mercado, né, que a gente pode ver aqui no índice de preço, renda pessoal, gasto pessoais, né, mês a mês. De forma geral, esses aqui, né, esses drivers de mercado, eles saíram flat, mas um pouquinho na alta, que trouxe um sentimento mais positivo para o nosso DXY, né, que ele fez justamente. Não fez um spike diretamente, né? Não fez uma movimentação forte, porque como as drives começaram 10h15, 9h15, depois 9h30, né? Então ele só realmente ficou um pouquinho mais comprador, mas depois quase tocou no POC e está trabalhando numa leve alta de 0,03 agora, né? Que fez com que, né, o nosso dólar. Eu estou aqui no DOL Pro. Que é o DOL Pro? É o sintético do dólar, né? Que a gente tem o DOL mais o WDO, que é o contrato cheio e o contrato do mini. Ele abriu em gap de alta? Não. Esse aqui é um fenômeno que é justamente da nossa rolagem, né, galera? Porque se eu for aqui no DOL Foot, que seria o dólar cheio, olha só, né? Inclusive tá num leve gap de baixa, né? Ele estava com 0,30 de queda, amanheceu. E aqui, inclusive, né? Ele estava com 0,50 de alta, né? Mas que movimento estranho é esse, né? Para quem não sabe, é a nossa rolagem. Essa diferença de pontuação, né? É justamente, né? O nosso esse DR1 aqui, né? Que é justamente 4 pontos. Vocês podem ver aqui na abertura, né? Olha aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. 42,80, né? Que é nada mais do que o nosso casado, que é o FRP0, que está de 43 pontos. Então essa é uma diferença de um para outro, né? Obviamente que o câmbio ele estava trabalhando, ele trabalhou no preço futuro, né? Ele voltou a trabalhar, como eu mostrei para vocês. Ele trabalhou no preço à vista. Essa aqui são as nossas petax. Deixa eu aumentar mais. Então ontem ele estava trabalhando aqui, ó, perto do preço à vista, primeiro spot, preço à vista, né? Preço à vista e o spot final, que é a petax final. E o preço futuro tá difícil de buscar, né? Tá 43 pontos de uma para outra. E hoje ele fez o que? Trabalhou
na Petax Futura, né? Trabalhando na outra, não conseguiu buscar o spot no dia, né? Até então a gente tem o primeiro spot, né? Porque o câmbio ele lança o primeiro spot do dia Petax Futura. Ele tende a trabalhar. Se ele busca, ele pode entrar numa tendência de baixa, mas está bem difícil, né? Que é um 43 pontos. Tem que acontecer alguma coisa bem impactante aqui, né? Para ele realmente vir buscar. O que eu vejo como um cenário mais provável é o DXY cair forte e os juros também, né? Aí sim ele vai conseguir buscar o nosso spot, tá? Mas foi o que não aconteceu, né? Inclusive, olha só como tá o nosso juros. Olha aqui o nosso juros. Então, nosso juros trabalhou de forma altista, né? Tem nem o que dizer aqui. Inclusive o fluxo maior na compra, né? E ficou só administrando. Isso fez com que o nosso câmbio ele subisse realmente e a nossa bolsa ela chegasse o mini índice chegou até quase 1,5 de queda, né? Então, e esse movimento mais forte, que eu acho que está um pouquinho mais correlacionado com o arrefecimento dos DIs, né? Que eles deram uma pequena barrigada, depois voltaram a subir, e mais a nossa taxa externa, que é o DXY, né? Que ele fez uma movimentação um pouco mais de queda a partir das 11 horas, né? Até meio-dia, ele entregou boa parte do movimento, né? E quando essa taxa o DXY, ele é a nossa taxa externa, né? Então, quando ele engata assim uma movimentação mais forte, ele pode vir impactar o nosso câmbio, né? De fato, ele impacta porque a paridade dos cálculos é feita justamente com ele, né? Então ele, inclusive, olha aqui, 11 horas até meio-dia foi a queda, né? Foi ligada com o DXY e o arrefecimento dos nossos juros, tá? Mas o câmbio ele está trabalhando de forma alta, né? Inclusive aqui no Dow Pro, olha a diferença, tá 0,86, enquanto que no Dow Food está de 0,5. Né? Então ele está trabalhando em 0,5 de alta. Amanhã isso aqui já vai estar normal, obviamente, tá? E o nosso DR1, que é justamente a rolagem do nosso contrato, né? O DR1 Q25 para o U25. Então é o contrato antigo pelo contrato novo, né? Se algum play ele quer, se ele está posicionado aqui, né? Ele não vai fazer a operação nesse contrato novo, né? Ele vai rolar pelo DR1, tá? E aí vai ficar posicionado, né? Sem precisar literalmente fechar, né? A operação e fechar e abrir, né? Então ele faz uma operação, ele não precisa necessariamente fechar e depois comprar ou vender de novo no próximo contrato, não. Ele vem no DR1, faz a rolagem, né? E fica posicionado, tá? Então é assim que funciona no câmbio, né? A nossa rolagem. E tem essa diferença, então é bem importante a gente já olhar aqui o fluxo de hoje e de ontem para poder operar. Tem que olhar os dois, inclusive, né? Tá. Então o que o dólar fez aqui, pessoal? Trabalhou numa tendência de alta. Olha só, já buscou, né? Aqui a máxima da CME, mínima da CME, tá? Tem aqui essa região do 650, né? Ela deveria ser vencida, né? Ela deveria, tanto que eu entendo que aqui foi uma compra boa por causa dos nossos juros, né? Inclusive em cima da Pertax Futura. Quando o câmbio ele passa muito forte de uma região do 50, né? Veja bem que ele ficou lateralizado aqui, né? No 645. Então ele já vinha para romper, tá? Então, de forma geral, eu entendo que pelos juros, né? Daria para ter setado uma compra aqui. É bem verdade que quando eu olhei, ele estava
nessa parte aqui, assim. Então tava muito difícil entrar. Mas aqui, essa volta na VWAP, né, na VWAP diária, para vir renovar de novo a máxima de até então, assim sim, né, eu achei bem interessante essa compra possível, tá? E depois, não, obviamente, entrar comprado no 650, né, porque ele não esboçou nenhum tipo de volta, né? Inclusive passou por cima com força, né? Com fluxo bem comprador. Então ele tá dando um recado que ele pode realmente passar dessa parte aqui, né? Só que depois o mercado ele perdeu força, né? Eu senti que os plays eles começaram a desmontar a posição aqui, não na Petax futura levar um stop aqui, tudo bem, tá, galera? Você comprado, achar que poderia ir mais, mas é bem verdade que já está bem passado aqui, né? O preço ele já está um pouquinho mais ele está ele tá aqui, né, em cima da amplitude média diária, então ele já está um pouquinho sobrecomprado, assim, no meu entendimento, ele está um pouquinho mais sobrecomprado. Nós precisaríamos de mais razões para que o câmbio ele subisse mais um pouco, né? Se os juros engatassem uma alta, que foi o que não aconteceu, que ele ficou lateral, né, galera? Deixa eu colocar aqui os nossos juros. Tá, nossos juros ficou um pouquinho mais lateral. Esse meu profit aí tá com um problema que eu fecho e depois abro a janela e ela não quer vir. Tá. Mas vocês viram que os juros eles começaram a andar um pouquinho mais para baixo, né? E tá de lado. Deixa eu mostrar aqui, inclusive para vocês. Ele ficou quase 1%, tá? Os juros, né? Sendo que a ponta mais curta, ela tá um pouquinho mais flat, né? Tá flat, a ponta curta. Ponta média numa alta e a ponta longa também numa alta, tá, galera? Então isso aqui foi um pouco ruim para nossa bolsa. Olha só, o mini índice ele veio um e-mail de queda, né? Mas depois devolveu. E para o câmbio, basicamente isso, né? A nossa rolagem aqui, que a gente tem que entender que ele ficou trabalhando em cima do preço futuro, né? E depois buscou o spot, né? Porque no câmbio nós temos, eu sei que isso é um pouco mais complicado, galera, mas é assim que funciona o câmbio, tá? Nós temos o preço futuro, o spot, que é a Petax. Então a primeira Petax é o primeiro spot do dia, onde os players de mercados, dealers, eles têm uma ideia onde o preço ele vai se travar, né? Ele vai trabalhar um pouco mais conforme aquela região, né? Depois a gente tem Petax futura, o spot, né, e o preço à vista, que justamente esse spot é a média da taxa futuro tirado o valor dos juros, né, que é o nosso casado, tá? Então, o spot é a Petax trazida à vista, né? Como assim? Como é que funciona? Então, tu pega essa primeira Petax, né? Pega a segunda, né? Retira o spot dela e, aliás, retira o casado dela, né? Na média, né? Na primeira tu não tira, na segunda aí você já tira e a gente tem um spot. E depois faz o mesmo processo e a gente tem um spot, né? Então por isso que aqui eu tenho aqui Petax do dia e a Petax futura. E aqui o spot, sendo que esses dois aqui são realmente são apreciações, né, de uma apreciações matemáticas de tesouraria, né? É só para a gente ter um certo entendimento. Mas o mais importante é o Petax futura e o preço à vista, né? O câmbio ele fica trabalhando nessas regiões por causa de uma arbitragem, né? Uma arbitragem de bancos, né? Então eles ficam trazendo para esses preços, né? Tá. Sendo que ele vai trabalhar mais no preço futuro e não no à vista, né? No nosso câmbio é o único que trabalha o resto no mundo trabalha tudo no
preço à vista, né? O nosso trabalha no preço futuro, né? Mas é assim mesmo, né? Inclusive tem no Banco Central, tem um artigo que trabalha, né? Que conta essa parte. Nosso câmbio ele tem essa singularidade, né? Infelizmente. Tá, então o nosso câmbio ele ficou trabalhando aqui. A gente viu que tem na Petax final, ela já está no. Deixa eu trazer aqui realmente a Petax. A Petax final está no 602, né, galera? 602. 602, então tá aqui, né? A nossa Petax. Posso também estar trazendo uma média, que é a média da Petax. Eu gosto de colocar também. Aqui a gente tem a média do ajuste. O ajuste que está aqui, né, nas 4 horas. Então essa é a média do nosso ajuste. E o preço ele trabalhou hoje numa alta, né, galera? Ele saiu da queda e foi para alta. Então, agora o preço ele está trabalhando. A gente tem a nossa Petax futura, afinal está no 645, né? 645. Eu acho que ele pode fazer, né? Ele pode fazer a Petax, né? Não, ele pode estar, inclusive, tá trabalhando nesse range, né? Eu entendo que seria um pouco mais factível ele fazer, inclusive, o ajuste, né? Aqui na parte da VWAP, né? A gente tem a VWAP diária, né? O POC, né? E a nossa Petax, né? Então, possivelmente ele pode estar fazendo o ajuste nesse range aqui, né? Mercado. Então, eu acho que é isso para o nosso câmbio. É um assunto um pouco mais difícil, um pouco mais delicado, mas que a gente vai estar trabalhando aqui no canal, tá? Todas as rolagens aqui eu vou estar trazendo novos insights para vocês. É um, é um tema muito complicado, tá? Tem alguns plays de alguns traders que eles não preferem não operar esse dia, né? Mas dá para operar sim, galera. Tá, mini índice. Mini índice já está num gap de baixa, obviamente por causa das nossas taxas, né, galera? As tarifas ali, elas vêm pesando, tá? Mas o mini índice ele conseguiu, né, buscar o POC de ontem, né? Ele conseguiu trabalhar e conseguiu e não perdeu também a mínima de ontem, né, galera? Ele veio justamente numa tendência de baixa já para buscar aqui. Ele não conseguiu nem buscar o ajuste, né, galera? Depois dessa movimentação um pouco mais altista. O que eu coloquei aqui? Primeiro, a nossa maior liquidez aqui do contrato, né? E a segunda, a maior liquidez do contrato. Então ele veio aqui, né, já fez uma movimentação de queda, né? Trouxe a liquidez para cá, tá? Chegou na segunda maior liquidez desse contrato, tá? E aqui ele não voltou, né? Aqui seria realmente aqui ele engatou, né? Ele engatou uma queda, galera. Bem verdade é essa, né? Porque os DIs eles estavam fortes, né? Eles estavam fortes, assim, numa tomada crescente. Então a nossa bolsa vai trabalhar de forma baixista, né? E foi justamente o alvo, né? Primeiro que seria no POC e depois num número um pouquinho mais redondo, né? Aqui a gente pode dizer 1,5 de queda, mas no 132,500, né? Olha só, ele só veio aqui e depois voltou, né? Que eu bem digo para vocês, tentem trabalhar no mini índice em 500 pontos, né? 500 e 1000 pontos, tá? Esses são números muito importantes, tá? São números nevrálgicos no nosso mini índice. Então a gente teve a abertura do mercado à vista aqui do Brasil. Olha só como estavam as nossas ações, né? Olha aqui, inclusive Ambev, né?
trabalhando, chegou até 6 de queda, né? 6,5 de queda. Mas trabalhando de forma negativa, né, galera? Olha só. Trabalhou aqui de forma negativa e depois ele esboçou uma reação, que foi justamente o que aconteceu, né? Essa pequena alta, devolvendo, né, galera? O índice BCIC também, aqui o índice de ações de defesa, de consumo, os ETF também, né? Trabalhando na queda, eles estão aqui em cinza. Não teve outra, né? No mini índice hoje, a abertura do mercado, inclusive era para vender na mínima, né? Tava bem puxado. Mas eu acho que essa venda aqui seria um pouquinho mais importante, tá, galera? Essa venda aqui às 10h20, né, quando o mercado ele trouxe uma liquidez aqui, né? Ele tem essa liquidez maior. Uma liquidez maior tá aqui em cima, né? Então ele vem descendo, faz a liquidez. Aqui a gente tem um POC que ele vai visitar depois, né? Então ele perde, né? Ele não volta, né? Ele não faz nem o nosso trade de livro, que é por baixo dessa região, vende, né? Para já vir renovar essa mínima. Só que como ele estava com força, os juros, então ele ficou mesmo aqui nessa segunda maior liquidez do contrato. Depois caiu, buscou o nosso POC e buscou 1,5% que estaria aqui no 132.500, né? Ele veio certinho, né? O mais interessante é que ele viesse aqui buscar essa liquidez aqui, ó. Então a gente tem essa liquidez, né? Ele desce, depois volta nela e aí sim, né? Porque a gente tem uma rejeição aqui, rejeição e aceitação, né? Olha só, que inclusive ele deu um insight depois de venda aqui mais tarde. Então é mais interessante depois que ele pega o rumo, se ele voltar aqui, tá vendido aqui, né? Porque teu stop tá menor, né? Aqui tu pode vender, ele pode subir, tu vai passar um pouquinho de calor. E se ele ficar aqui trabalhando, vai ter que stopar, né? Então é interessante que ele venha, faça esse movimento, mas que ficou bem pequeno, ó. 1 para 1 tava no negativo, né? Então não me enche os olhos esse tipo de operação. Mas essa aqui já, né? Aí volta, vem aqui, vende no POC para vir renovar essa mínima. Como ele não renovou, né? Ele não chegou perto, ou você sairia no preço ou ia levar um stop. Mas é bem verdade que quando ele traz essa liquidez, ele sobe, né? Depois volta e renova. Aí aqui é a compra, né? Aqui é a compra. Por quê? A abertura do mercado à vista está em queda, tá? Mas depois a abertura do mercado americano, tá? Tem as nossas ADR lá fora, né? E elas trabalharam de forma um pouco mais alta, né? Fizeram um movimento de alta. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso EWZ, né? EWZ, olha só, tem um gap de alta, né? Tá trabalhando, ambos estão em queda, estavam numa queda mais forte, mas olha só, estavam trabalhando na alta, né, galera? Então fazendo movimento altista, então, o EWZ está numa queda de 0,71 e o BR Titãs 20 está numa queda de 0,20, né? 0,19 agora, mas gap de baixa, né? Tava numa baixa mais um pouco mais forte, mas ó, movimento altista. Isso aqui fez, né? Isso aqui foi passado justamente pro nosso IBOV, que é passado pro nosso mini índice, né, galera? Então, olha só, inclusive eles estão trabalhando bem flat, né? O IBOV tá 0,51 e 0,55 para o mini índice de queda, né, galera? Trabalhando aí na parte negativa. Então, essa movimentação aqui foi mais interessante, né? Para uma compra realmente, mas chegou aqui. Eu entendi que uma venda, né, seria um pouquinho mais interessante nesse local aqui, né? Então, tanto que ele ficou trabalhando essa liquidez mais aqui acima, né? Buscou a média, né? Ia lá, buscou a média, ficou lá.
Então ele já ficou um pouquinho mais lateral, é um pouquinho mais arriscado tá aqui, né? Porque o índice ele tá caindo, mas ele montou uma estrutura de alta aqui, né, galera? Quando nós temos as janelas operacionais, que é a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, nós temos aportes de players, né? Que são fundos de pensões, né? Que mais? É um institucional, né? Que é fundo de investimento, fundo de ações, multimercado, de crédito, renda fixa, fundo de previdência, enfim, né? São esses fundos aí que eles fazem esses movimentos, né? Então, por isso que é interessante estudar essa macroeconomia de cada ativo, né? O índice que se comporta diferente de um câmbio, tá? Então, o mini índice ele ficou aqui, né? Um pouquinho mais altista, né? Por mais que o nosso juros ele esteja de uma forma geral trabalhando na alta, né? Mas a ponta mais curta, né? Que é aqui onde está a Selic, né? Onde estão os bancos também, estão em todo lugar, mas aqui os bancos eles gostam mais dessa aqui, porque a Selic ela tá bem crua, né? Ela tá bem nova aqui, né? Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês. E continuem aqui porque esse canal ele vai mostrar como realmente, né, funciona o câmbio e o índice e os ativos, né? Não é figura de não sei o que, martelinho, Fibonacci, não é assim. Se for para o mercado do All Brooks, né, do All Brooks, que é o americano, onde a gente tem as ações americanas, onde 60% das pessoas elas trabalham realmente de forma mais simples, aí sim, e no gráfico diário, né? Não adianta vir pro intradiário aqui, que não é proveitoso, né? Então, galera, é isso. Até mais. Valeu.